Uma dúvida bastante comum, principalmente para quem não estuda eletricidade, é do porquê os pássaros pousam nos fios dos postes e não tomam choque. Se nós encostarmos numa tomada que tem 127 ou 220 volts, nós vamos tomar um choque que possivelmente vai nos causar problemas. Enquanto que os pássaros pousam nos fios dos postes, muitas vezes na média tensão, que tem lá seus 13 mil volts, 20 mil volts, para cima disso às vezes, e mesmo assim eles não tomam choque. O porquê disso? Existe uma resposta bastante direta, bastante resumida também, e mesmo assim correta, do porquê que isso acontece. Basicamente é porque a energia elétrica ela precisa circular. E é por esse motivo que os pássaros não tomam choque e os macacos, por exemplo, costumam tomar. Porque os macacos eles não encostam em apenas um dos fios. Eles encostam em dois ou mais, geralmente dois, né? E é por isso que eles tomam choque, porque a energia é transportada através do corpo deles de um fio para o outro. Entre os dois fios existe uma diferença de tensão da voltagem, né, usando uma linguagem mais popular, e isso faz com que haja uma circulação de corrente no corpo do macaco. O pássaro não, ele pousa normalmente em um fio apenas, se não for um pássaro muito grande, né, ele vai pousar em apenas um fio, e por isso a energia não vai circular. Mas apesar dessa explicação ser correta, como eu falei, essa explicação mais simples também ser correta, mas dá para aprofundar um pouquinho mais isso aí. Se você gosta de estudar eletricidade, continua nesse vídeo que eu vou dar uma explicação bastante didática do porquê exatamente que isso acontece. O que tem de diferença entre os fios de eletricidade que faz com que exista uma condução de eletricidade através do corpo do macaco, por exemplo, quando ele toma um choque no poste, enquanto que no pássaro isso não acontece. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então continua assistindo esse vídeo, mas não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para receber as notificações e continuar recebendo outros conteúdos assim também. Semanalmente nós trazemos 2 vídeos falando de elétrica, então se você gosta de aprender sobre elétrica, com certeza vai gostar também do nosso canal. Agora vamos para a explicação. Eu vou continuar utilizando a analogia da caixa d'água, mas dessa vez serão 2 caixas d'água, uma delas bem cheia e a outra já perto de ficar vazia, né? E aqui embaixo nós temos um registro que está na conexão entre essas 2 caixas. Nós temos canos que estão ligando elas por baixo e no meio tem um registro aqui que nesse momento está fechado. Imagine que nós não temos essa caixa d'água aqui, temos somente a caixa d'água que está mais vazia. E apesar de ela estar um pouco mais vazia, ela ainda tem água e tem altura também. Então nós temos uma coluna d'água aqui, nós temos pressão nessa caixa. O que aconteceria se esse lado do registro estivesse livre e nós abríssemos esse registro? Como nós temos uma certa pressão, apesar de que menor do que nessa outra caixa, né, nós temos pressão nela, então nós teríamos uma vazão aqui, né? Teria água passando aqui por esse registro e consequentemente teríamos uma potência elétrica passando por aí, né? Se for usar a analogia que eu já falei também em outros vídeos. Então nós teríamos uma circulação de água aqui. Mas considerando que esse outro lado está conectado numa caixa que está mais cheia. Reparem que essa caixa aqui está mais cheia que essa. O que acontece se eu abrir esse registro? Ainda que pouco. Essa caixa aqui vai começar a esvaziar e essa caixa aqui vai começar a encher. E a velocidade com que isso vai acontecer vai depender do quanto eu abrir esse registro. Esse registro é a resistência elétrica, né? E a potência é justamente a quantidade de água que vai passar. Enquanto que a tensão é o nível dessas 2 caixas, né? Nós temos o nível não, na verdade, é a pressão, né? E a pressão é resultante do nível. Então, aqui nós temos mais pressão e, consequentemente, essa caixa aqui vai começar a encher essa aqui. Essa aqui também tem pressão, se desconsiderarmos essa, mas como é uma pressão menor, então a pressão dessa aqui prevalece. E esse é o conceito da dP, que significa diferença de potencial. Em ambas as caixas nós temos potencial, mas a diferença deles é a resultante entre a pressão dessa caixa e a dessa. Nós temos uma pressão de 2x aqui, por exemplo, e aqui nós temos de 1x. Então 2x menos 1x, a pressão é de 1x, né? 2x menos 1x ainda dá x, dá 1x. Então a pressão que nós temos resultante é 1x, mas ambas as caixas tinham pressão. Eu falei no vídeo sobre tensão quando nós temos 2 forças, né? Se nós tivéssemos uma pessoa empurrando uma caixa em um sentido e outra pessoa empurrando em outro sentido,
essas forças elas acabam se anulando, ou a que estiver mais força vai ser a força resultante, né? Decrementa uma da outra e a força resultante. Na elétrica é a mesma coisa. Nós temos aqui uma tensão resultante. A DDP, que é a diferença de potencial, é uma tensão resultante entre dois pontos. Enquanto esse registro está fechado, nós temos essa diferença de potencial aqui no registro. E o registro é como se fosse o nosso passarinho. Imaginem que aqui é o fio de energia elétrica e aqui está o passarinho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar o passarinho. Aqui está o passarinho, com as patinhas dele aqui no fio. Nós não temos diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, que é os pontos de conexão do passarinho. E é por isso que ele não leva choque, porque a corrente, como nós não temos diferença de potencial, nós não temos tensão, consequentemente não vai haver corrente também. Caso acontecesse do passarinho encostar aqui no fio e nós tivéssemos, por exemplo, o poste passando logo aqui do lado, aí nesse caso, sim, se o passarinho encostasse uma das patas aqui no fio e a outra patinha dele encostasse aqui no poste, por exemplo, de alguma forma ele conseguisse fazer isso, de repente um pássaro maior, aí sim nós teríamos uma diferença de potencial, porque aqui no fio nós vamos ter, sei lá, depende daí qual que é a tensão do fio, mas poderia ser 23 kV. Aqui no poste embaixo, na terra, nós vamos ter 0 volts. E, apesar que existe uma resistência grande aqui nesse poste, mas ainda assim, provavelmente haveria uma circulação de corrente. Provavelmente não, com certeza haveria uma circulação de corrente. A questão é se seria suficiente para causar problemas aí para o passarinho ou não. E provavelmente sim, né? Então, o que aconteceria? A corrente ela passaria por uma das pernas, entraria por uma das pernas do passarinho, sairia pela outra e desceria aqui no poste até chegar na terra. Então, a diferença de potencial nesse caso é importante. Se o registro estivesse aberto aqui e nós se ficasse aberto por um determinado tempo que conseguisse igualar o nível dessas caixas aqui, elas estão na mesma altura, então o nível ficaria igual. Nesse momento aqui, nós temos pressão também, tanto nessa caixa quanto nessa, só que as duas pressões são iguais. As duas pressões são de 1,5x, por exemplo. Nós tínhamos 2x aqui e 1x, né? Agora nós temos 1,5 e 1,5. Então, se eu abrir esse registro aqui novamente, o que vai acontecer? Nada, porque temos a mesma pressão dos dois lados, a mesma tensão dos dois lados. E nesse caso, tendo a mesma tensão dos dois lados, a tensão se anula e aí nós não temos diferença de potencial. Nós temos potencial desse lado, temos potencial desse outro lado aqui também, mas não temos diferença de potencial. Então, é o que acontece com o passarinho. Nós temos potencial, temos 23 kV, por exemplo, 23.000 volts, mas não temos diferença de potencial. E é por isso, então, que ele não toma choque, porque a corrente ela precisa circular. Esses conceitos que eu passei aqui, eles já foram explicados em outros vídeos, então não deixem de assistir essa série, que eu falei aqui sobre vazão, corrente, pressão, potência. Estou falando vários conceitos aqui que já foram falados na série, então assistam os vídeos da série, todos eles são curtinhos, eu sou bem específico também, tento ser o mais didático possível. Peço para que vocês deixem comentários também com sugestões e também perguntando, fazendo questionamentos aí de quais são as dúvidas de vocês para que eu possa saber dessas dúvidas e de repente vir a esclarecer em outros vídeos. Se você gostou dessa explicação, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando o nosso conteúdo. Também se inscreve e ativa o sino de notificações aí para não perder nenhum vídeo.